Bom dia a todas e todos. É com imensa alegria que abro a nona aula do nosso curso de reforma tributária, que está sendo organizado pela Escola de Magistrados da Terceira Região. A nossa desembargadora Marisa Santos, nossa diretora, faço em nome dela. Quero apresentar a nossa composição da mesa, né? Tenho aqui do meu lado o desembargador Renato Becho, que é coordenador do curso, aliás, é o mentor do curso, que pensou e colocou em prática. A desembargadora, querida amiga Gisele França, que é também coordenadora do curso, que eu me penitencio que na última ocasião não fiz anúncio dos coordenadores e da minha querida amiga Gisele França aqui presente hoje, e estou tendo a oportunidade de me redimir. Me perdoe. Aqui também à minha esquerda, o nosso querido professor Guilherme Geraldi. O doutor Guilherme Geraldi vai fazer o debate com o doutor Renato Becho, e nós temos mais de 150 já participantes online. Eu quero anunciar que está online o nosso corregedor regional, falando, ou assistindo diretamente da correição, o desembargador Nelton dos Santos, que nos dá a honra. Muito bem-vindo. A sua participação é bastante importante para nós, na medida que é uma honra e também engrandece, né, a nossa escola aqui de magistrados, especialmente esse curso. Também saúdo todos os que assistem online, e aqui vou fazer a leitura do currículo breve, né, bem resumido, do doutor Renato Becho, que é mestre, doutor e professor tributário de Direito Tributário da PUC, livre-docente de Direito Tributário da USP, pesquisante visitante do King's College em Londres e desembargador federal deste tribunal, além de ser o nosso professor de Direito Tributário, professor de todos nós. A doutora Gisele França, que está aqui também, é desembargadora da segunda sessão, que também é da área de direito tributário, então nós temos aí atribuições semelhantes para enfrentar. E o doutor Guilherme Geraldi também aqui nos honra, é muita gentileza por aceitar o convite e nos brindar aqui com a sua presença para debater. O professor Guilherme Geraldi é mestre, doutor em Direito Constitucional e Processual pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é conselheiro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que tem sob sua responsabilidade uma gama de assuntos ainda por resolver, né? Quantas vezes que nós nos embebemos daquilo que o CARF já se debruçou. Então, sem delongas, eu convido o meu amigo, colega de concurso e querido professor Renato Becho. Bom dia a todas e todos. Inicialmente, quero cumprimentar a doutora Leila Paiva, presidente desta mesa, cumprimentar a doutora Gisele França, dileta amiga, né, alegria estarmos juntos aqui nessa mesa também. Registrar que é a primeira vez que os três coordenadores do curso estão aqui no curso juntos, então é uma alegria muito grande para mim tê-las aqui ao meu lado. Cumprimentar o meu amigo Guilherme Geraldi, professor Guilherme Geraldi, atua muito conosco na PUC, em muitos cursos de especialização também. Cumprimentar a doutora Marisa Santos, diretora da escola, o doutor Nelton dos Santos, é uma alegria e uma honra e uma responsabilidade saber que Sua Excelência está acompanhando o curso, até porque, se hoje ele é corregedor, para a alegria de todos nós, ele é professor de processo civil e autor de livros, inclusive um deles é nossa referência nos comentários ao Código de Processo Civil, e num tema realmente processual, né? Então,
o fato do desembargador Nelton dos Santos estar nos acompanhando aumenta aí a nossa responsabilidade. Tratar desse assunto nesse momento, então já vou entrar no ponto das dificuldades que a gente está, enquanto sociedade, enfrentando. É muito difícil, como nós conversávamos ali no cafezinho, principalmente porque nós estamos tratando com de certa forma, uma expectativa sobre o futuro. É mais ou menos sobre o que será que vai acontecer. Então, com isso, nós não sabemos o que vai acontecer, ninguém sabe, né? E comentávamos também, não temos doutrina para nos apoiar, não podemos chegar aqui naquele momento da aula e falar assim, fulano de tal entende dessa forma, Beltrana entende daquela outra, e o meu ponto de vista é. Né? Não tem como fazer uma pesquisa bibliográfica sobre esse assunto. Né? Por outro lado, é o tema que hoje está mais em aberto e também o que está sendo objeto de grande atuação pré-legislativa. Tem muitas pessoas, tem inclusive uma comissão no Conselho Nacional de Justiça, atualmente, encarregada de pensar sobre esse assunto e propor sugestões. Né? Nós não sabemos ainda quais serão ou qual será essa sugestão, então, no final da apresentação, vou apontar algumas possibilidades. Né? Como eu tive a oportunidade também de acompanhar alguns dias do curso, eu sei mais ou menos o que todas e todos já viram aqui. Né? Então, só para relembrar, e daqui a pouco eu vou fixar o ponto de atenção no nosso tema. Né? Então, só para lembrar, estamos aí vivenciando essa verdadeira revolução tributária, lembrando que o professor Paulo Aires se expressou aqui, e eu achei muito oportuno, principalmente porque se nós continuarmos com a cabeça no passado, tentando acompanhar os mesmos problemas que nós já tivemos, agora a gente vai ter dificuldade de avançar. Muitos dos problemas atuais foram enfrentados pela emenda constitucional 132. Por exemplo, uma grande discussão no Brasil é na classificação de produtos. Nós fomos tão longe no princípio ou na pretensa igualdade que nós exageramos e colocamos um sistema não só, digamos, caótico, como extremamente minucioso. Né? Um dia estava num evento com alguns estrangeiros e me perguntaram assim, né, como que você, o que é essa reforma tributária que vocês estão fazendo no Brasil? E eu estava sentando na mesa de restaurante, eu falei, nossa, gente, eu não estou nem preparado para falar sobre isso, muito menos em inglês, com pessoas que não são da nossa vivência, né? Então eu sentei, olhei para a mesa e falei assim, olha, imaginem que tudo que nós estivermos vendo nessa mesa vai ter um tratamento tributário específico. Eles se assustaram. E é mais ou menos assim. A água no copo tem uma tributação. O copo tem outra. A classificação do copo contábil é diferente da jarra de água. E assim eu fui falando sucessivamente, né? A ponto de o saleiro tem um regime tributário específico e o açucareiro e o açúcar têm um outro regime tributário específico. E assim vamos para os talheres, para a louça, para a toalha. Se ela for de pano, ela tem um código. Se ela for de linho, vai ser outro código.
se for de material sintético, é um terceiro código. Isso exige muito esforço, muito conhecimento técnico e tem muita disputa. Eu já saí do exemplo que eu falei lá para eles, né? E um professor que estava junto comigo, ele até me chamou a atenção corretamente que provavelmente o açúcar vai manter a diferença tributária, ou pelo menos o refrigerante que for servido, esse vai ser diferente, né, Guilherme? Pelo seu sorriso, eu logo vi que você está concordando comigo, né? As bebidas açucaradas, elas estão sujeitas ao imposto seletivo e o restante não está, né? Então, já estamos diminuindo essa grande complexidade. Isso vai acabar. E alguns exemplos que na academia eles ficaram muito famosos, né? Óbvio, não é propaganda, mas o sonho de valsa, que eu não quero dizer o que ele é ainda, mas esse produto, esse docinho chamado sonho de valsa, é conhecido de todos nós, independente da nossa idade, né? Porque ele faz parte da nossa realidade. Num determinado momento, o sonho de valsa deixou de ser bombom para ser wafer coberto com chocolate. Mudou alguma coisa do produto? Absolutamente nada. Mas mudou a classificação tributária. Por quê? Porque nós chegamos a um grau de minúcia que o wafer é diferente do chocolate. E é um absurdo isso. E aí veio a Receita Federal ou estadual, sei lá, e falou assim: não, você é o bombom sonho de valsa que eu sempre comi na nossa vida, e você não é um wafer. O wafer é aquele negócio que os americanos põem numa chapa de manhã cedo e um syrup lá, um caldo. Aquilo é que era a intenção do legislador quando deu um sistema tributário específico. E aí, não, eu sou um wafer, porque eu tenho a camada. Isso vira discussão. Vira discussão no CAR, vira discussão judicial. E esse exemplo, ele é reproduzido em milhões de situações no Brasil. E nós, lá das execuções fiscais, aqui cumprimento os assessores, né, que já me acompanham há décadas, Roberto Alexandre, Marilis, agora Priscila, retornando à equipe, né, Priscila? A gente já teve casos nas execuções fiscais que eu me recordo de um deles, que era a composição química do produto. Dependendo da intensidade de uma substância, era uma classificação contábil. Dependendo da outra, se a intensidade era diferente, era outra. É como se o álcool em gel, para facilitar a nossa vida, né? Isso é uma coisa que a gente aprendeu. O álcool em gel em 70% é diferente do álcool em gel em 99%, não é? É. Aí pensa que cada um tem um regime tributário diferente. Tipo, porque um ajuda no combate à Covid e o outro não. Então, um tem um regramento tributário totalmente diferente do outro. Só para não ficar só nesse exemplo, né? Estou olhando aqui pela janela, vendo um McDonald's. Vocês sabem que o McDonald's não vende mais sorvete, né? Agora ele vende sobremesa. Não mudou nada, mas mudou. Agora ele não vende mais sorvete, ele vende sobremesa. Sobremesa, a tributação é mais baixa do que sorvete? Eu imagino que sim. E eu já defendi, fiz sustentação oral aqui perante o TRF, defendendo que alguns salgadinhos eram assados e não fritos, porque isso também mudava a tributação. Esses pontos é onde a gente percebe que a reforma tributária precisa acontecer. Isso é insustentável, né? Não é razoável esse grau de minúcia. Tá? O outro problema sério que a reforma enfrenta é a guerra fiscal.
né? Essa questão de estados que não atraem empresas por uma série de questões de geografia, de infraestrutura. Elas atraem empresas, mas atraem muitas vezes de um sentido falso. E aí eu vou fazer referência também, primeira aula aqui do secretário especial Bernardo Api, que falou que sabe que tem casos. Eu não sei se todo mundo compreendeu, por isso até que eu nem tinha programado, mas vou falar sobre isso. O que acontece aqui no Brasil? Imaginem um caminhão ser carregado aqui em São Paulo, ele sair, ele ir até o Espírito Santo, entrar na empresa no Espírito Santo, o motorista aí comer uma muqueca capixaba e pegar o caminhão carregado da mesma forma como ele estava e voltar para São Paulo só para obter benefício fiscal. Isso é que eu não sei se a explicação do Bernardo Api, se todo mundo compreendeu, que é o caminhão sair, circular, ele não ser descarregado e voltar, e com isso ele teve um benefício fiscal. Por quê? Porque foi considerado que o Espírito Santo, o exemplo é aleatório, tá? Pode ser em Extrema, Minas Gerais, que está a 100 quilômetros. Vocês já repararam a quantidade de galpões que se construiu na beira da Fernão Dias, em Extrema? Imensos. Para isso. Por quê? Porque tem benefício fiscal se ele ficar em Extrema, ainda que muitas vezes a indústria pode ser em São Paulo, coloca num caminhão e roda 100 quilômetros, estoca lá e depois o caminhão vem para São Paulo e vende aqui na cidade. Né? Então, essas distorções, a reforma provavelmente vai ser muito vitoriosa. Um outro aspecto que também não vou aprofundar, mas já fiz menção, é a questão do imposto seletivo, né? E que não vai substituir o IPI, e acho que não sei se vai ser muito bem sucedido. Mas, enfim, foi a escolha do legislador. Qual é o ponto nosso da aula aqui? É o que está aí no slide. Né? O IBS e a CBS serem impostos. E aqui eu faço a ênfase do imposto, esse negócio da contribuição, ter só o C de contribuição, é um imposto, são impostos iguais, gêmeos. Acho que todos vocês têm ouvido isso desde o primeiro dia de aula. Né? Por que eles são impostos idênticos? E é esse o objeto do nosso problema específico. Né? Eles são iguais porque eles têm o mesmo fato gerador, entre aspas, porque, em homenagem ao professor Geraldo Ataliba, a gente, professor da PUC, prefere dizer hipótese de incidência tributária. Né? Ele tem a mesma incidência tributária, a mesma base de cálculo, o pagamento de ambos será feito igual, de preferência será feito com a mesma guia de recolhimento. Isso é um dado muito importante que eu vou voltar a ela mais adiante, isso de uma possibilidade e de um desejo de quem fez a reforma para que esses dois impostos, que se queria que fossem um só, o desejo que estava na PEC 45 é que só existisse um IBS e que fosse compartilhado pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. E se isso acontecesse, o nosso problema de hoje não existiria e nós não estaríamos aqui conversando sobre ele. Na PEC 45, que tinha previsão de um imposto só, tinha a previsão da discussão federal do IBS, que era pacífico. Então, o que se faria? A Receita Federal arrecadaria esse tributo, esse imposto, e distribuía para os estados, Distrito Federal e municípios, o que hoje se espera que o comitê gestor faça. Então, se espera que o comitê gestor hoje
ou a partir, né, do início do ano que vem, recolha o IBS e distribua para esses entes. E a Receita Federal recolha a CBS, né? De preferência numa guia só, para facilitar a vida do empresário. Um dos princípios da reforma é o princípio da simplicidade. Então, se hoje, para essas mesmas materialidades, eles precisam declarar IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, com 5 guias diferentes, 5 bases de cálculo diferentes, 5 datas de vencimento diferentes, códigos diferentes, e às vezes só com algumas minúcias, que faz o quê? Faz com que pagar o tributo fique muito caro, fique muito dispendioso, e o risco de cometer alguns equívocos é muito grande. Quantas vezes nós, no primeiro grau e aqui no tribunal, a gente vê o contribuinte está discutindo o quê? Ele identificou que errou, corrigiu, mas teve algum problema nessa correção, ou a fazenda já tinha autuado, enfim, né? Então, o que se queria era um imposto só, e por dificuldades políticas, essa é a verdade, por desconfiança federativa, não foi possível. Isso não foi aceito pelos parlamentares. Então, a solução que o Bernardo Api já sabia disso antes. Tem um artigo dele de 2016, e é bom falar isso, que algumas pessoas, principalmente alguns tributaristas, dizem assim, a reforma nos pegou de surpresa. Sim, pegou de surpresa quem não estava acompanhando, porque a gente sabia, tem textos do Bernardo Api de 2014, de 2016, e como eu já mencionei aqui, se não tivesse tido o impeachment da Dilma, provavelmente essa reforma teria sido em 2017 e não agora em 2023. Mas, enfim, somente as alíquotas vão ser diferentes, sendo que eu acho que, no mais das vezes, como o Senado vai fixar a alíquota padrão, eu acho que a maioria dos estados e municípios vão adotar essa alíquota padrão e não vão exercitar essa competência. Agora, aquele é o primeiro botãozinho, é o de cima, alguém sabe? Já mudou. Ok. Mesma legislação, né? Então, pela primeira vez, nós temos uma única lei, que é a lei para 5 impostos e contribuições diferentes. Isso ser mesma legislação reforça essa ideia de tributos gêmeos, né? Onde que eu aperto aqui? Alguém sabe ou não? Qualquer botão? Acho que eu já achei. Acho que consegui. Se não foi eles lá, fui eu aqui. Se não, tá bom. Então, como eu falei, né, almeja-se que sejam recolhidos em uma guia única, né, sendo que uma parte do recolhimento vai para o comitê gestor, que é o do IBS, e vai fazer a distribuição para estados, Distrito Federal e municípios, e a CBS para a Receita Federal. No PLP, que está em andamento e vai ser aprovado, provavelmente como está, a qualquer momento, há quem diga que ainda vai ser aprovado neste semestre, significa que nas próximas 2 ou 3 semanas tem chance, e eu já ouvi pessoas dizendo assim, que os deputados do Nordeste falaram que se for para aprovar esse ano, tem que ser antes do São João, até porque... Não, e é verdade, né? Porque depois, né, já demora, e eles estão mais com olho nas eleições de 2026 do que em discutir, porque tem muita minúcia, então tem muito aspecto para ver se eles vão homologar ou não. Só para lembrar, a Lei Complementar 214, com seus 540 artigos, mais ou menos, é uma lei muito complexa, mas que é muito menor do que a quantidade de leis, se nós pensarmos nesses 5 tributos, né? Esse projeto de lei complementar 108
ele cria o comitê gestor do IBS e disciplina o seu processo administrativo. Mesmo tem problemas muito sérios atualmente em andamento, né? Por exemplo, deixa eu só voltar aqui. Uma vez, eu estava no congresso anteontem, praticamente, né, em João Pessoa, e estava lá um representante de uma das secretarias de Fazenda de um dos estados da federação, alguém que tem grande chance de vir a ser primeiro presidente do comitê gestor, e ele estava me falando de algumas dificuldades, que a lei não foi aprovada, então não tem como, mas o comitê precisa começar a existir desde já. Precisa ter, por exemplo, um CNPJ, precisa abrir uma conta bancária, ele precisa ter um domicílio. Por quê? Porque tem previsão orçamentária da União de destinar, salvo engano, 3 bilhões de reais, é uma quantia expressiva, para o comitê gestor começar a atuar. Ele vai ter que procurar prédio, vai ter que fazer licitação, vai ter que ter servidores públicos, enfim. E o relógio está andando, né? Enfim, no ponto mais específico aqui dos desafios da judicialização, né, na competência do comitê gestor está em decidir o contencioso administrativo. Esse inciso terceiro é algo bastante novo. E vejam, o comitê gestor ele é um órgão administrativo para gerir o IBS. Então, ele, nesse contexto, é uma espécie, eu digo espécie com uma palavra assim, pesada nesse momento, logo depois vou dizer que não é dessa forma, ele é como se fosse a Receita Federal do Brasil para o IBS. Só que não é exatamente isso. E se fosse, nós não teríamos as fiscalizações e as secretarias de fazenda estaduais, distrital e municipais. Só que elas continuam tendo. E, além disso, o comitê gestor tem a competência para decidir o contencioso administrativo. Então, seria como se ele fosse uma Receita Federal do Brasil e um CARF, porém, ele não substitui totalmente a Receita Federal do Brasil, porque eu vou mencionar isso, vou especificar isso melhor daqui a pouco, mas as fiscalizações dos estados, Distrito Federal e município permanecem e as procuradorias desses entes também permanecem atuantes. E, em princípio, o comitê gestor, ele, em princípio, não vai ter os seus auditores e os seus procuradores. Diga, Guilherme. Uma figura que hoje já existe, que se assemelha, eu acho que pelo menos a ideia inicial do que seria o comitê gestor do IBS seria o comitê gestor do Simples, né? Que também tem essa função de arrecadar tributos de diversos... tem essa função de arrecadar tributos de diversos entes e distribuir a receita entre eles. Mas o Comitê do Simples não tem essas competências todas de julgar o próprio contencioso. Quem julga o contencioso administrativo do Simples é o CARF. Enfim, as questões de arrecadação. Então, Legal, Guilherme. Então, quando o CARF julga essas questões do Simples ou Super Simples Nacional, né, engloba os interesses de estados, distritos federais e municípios, não é? isso, engloba de todo mundo. Inclusive, uma colega minha do CARF, a doutora Ana Cláudia Borges, que é a presidente da CONCARF, a nossa associação, ela teve no Senado Federal na semana passada, retrasada, propondo essa alternativa, né, de deixar o contencioso do IBS com o CARF, como acontece com o Simples. Então, é isso que a gente já vinha falando. Eu escrevi esse ponto, sugerindo, o CARF tem 3 sessões, não é? Eu sugeri que do IBS, junto com o CBS, fosse a 4ª sessão do CARF.
e que ali se colocassem também conselheiros, representantes dos fiscos estaduais, distrital e municipais, além do da Receita Federal, e que eles fossem compondo turmas, compondo a Câmara Superior, etc. Então, ainda se discute isso de alguma forma. É uma discussão subsidiária, né? Eu, sinceramente, a única pessoa que eu vi trazendo isso foi essa minha colega do CARF, mas é uma possibilidade que está no ar ainda, né? Sim. Então, e além dessa questão, já que foram aprovados 2 tributos, 2 impostos, né, tem uma competência do comitê gestor para buscar harmonização e compartilhamento de dados com a Receita Federal do Brasil, vai falar pelo CBS. Essas harmonizações, a gente sabe como no Brasil isso é difícil de acontecer, né? A gente pode pensar que no nosso tribunal, como às vezes é difícil a gente harmonizar as nossas jurisprudências de turmas, né? Nós temos a mesma formação, estamos todos próximos, dentro do mesmo órgão. Por quê? Porque não é fácil. Nós temos uma série de atribuições, existem mecanismos próprios para fazer dentro do tribunal essas harmonizações. Imaginem isso em 2 órgãos diferentes que existem separadamente porque são regidos pela desconfiança. Então, é uma dificuldade, digamos, extra, né. Agora, além disso, né, é competência, estou dentro da competência do comitê gestor ainda, que é esse projeto de lei, né, que não foi aprovado ainda. Coordenar, e essa palavra aqui é uma palavra muito relevante. Coordenar a fiscalização, cobrança e inscrição em dívida ativa que serão realizadas pelas administrações tributárias e procuradorias fazendárias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Esse coordenar é uma pena ele existir aqui. E existe, de novo, por questões políticas, por questões de desconfiança, para que todos os entes tributantes mantenham, digamos, exatamente a estrutura de fiscalização, de cobrança e de inscrição em dívida ativa. Então, quando eu mencionei que o comitê gestor não terá os seus auditores fiscais e nem as suas procuradorias, é por conta desse inciso 4º. Então, o que o comitê gestor vai fazer? Ele vai coordenar. O que significa, nesse caso, coordenar? É propor uma padronização de formulários, porque vocês imaginem o empresário, eles passam a estar sujeitos a mais ou menos 5.630 fiscalizações idênticas e que, em tese, poderiam ser até simultâneas. Então, vocês imaginem uma empresa como tantas que existem no Brasil, não vou fazer propaganda de graça aqui para nenhum produto, mas, assim, tem produtos que são consumidos no país inteiro. Essas empresas correm o risco de serem fiscalizadas por 5.630 equipes diferentes. E tem uma cláusula de barreira aqui, mas que poderiam até ser simultâneas. Então, se quisessem destruir uma empresa, bastassem todas as autoridades tributárias mandarem alguém para fiscalizar a empresa. Essa empresa não sobreviveria, não aguentaria. Oi? Mais 27. Então, porque são 5.560 municípios, mais ou menos, mais 27 estados, com o Distrito Federal e da União. Então, eles vão ficar lá com 5.600 equipes de fiscalização, né? Então, o comitê gestor tem essa função de fazer essa coordenação. O que é essa coordenação? O que se espera? Tem até previsão legal e projeto de lei, né? Que, se tem uma fiscalização municipal, não pode vir outra
fiscalização municipal. O pessoal vai ter que tomar cuidado para não ter uma corrida pela fiscalização. Um município fala assim, descobri que o outro município vizinho, que é nosso inimigo, quer fiscalizar, então vamos chegar na porta da empresa à meia-noite, e aí quando eles chegam à meia-noite já tinha um olheiro lá, e falando assim, não, eu cheguei aqui às 23h59, então eu tenho prerrogativa de ser o primeiro na lista. Então, para evitar situações como essa, que se espera que o comitê gestor vá coordenar. Não vai ser fácil. Tanto é que esses órgãos do comitê gestor são imensos, e todos eles têm pelo menos 27 membros para participar dos órgãos, sendo que um deles tem 54, né? Enfim. Mas aqui tem um problema, e entra nesse campo da judicialização, e o Superior Tribunal de Justiça, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, muitas vezes eu falo, eu não tenho o hábito de fazer exposição com PowerPoint, então eu muitas vezes vou falar e depois o PowerPoint aparece, né? Mas o Superior Tribunal de Justiça publicou um relatório recentemente dizendo os riscos, os desafios nessa judicialização, e ele aponta para esse dispositivo, como todos os órgãos atuais vão manter a fiscalização, a cobrança e a inscrição, e vão compartilhar informações, se espera que, para cada operação tributária, corra-se o risco de ter pelo menos 3 autos de infração diferentes. Um municipal, um estadual e um federal. Isso mesmo que tenha uma única fiscalização, porque eles vão ter compartilhamento de ideias. Se fosse possível que eles tivessem dito o contribuinte será fiscalizado por somente uma dessas administrações, não importa qual, essa teria a prerrogativa de passar as informações para todas as outras, resolveria o problema. Mas não, cada uma tem a prerrogativa. Então, a empresa vai ser fiscalizada, pelo menos, por 3 órgãos, e o comitê gestor vai cuidar para que não sejam mais do que 3, mas não menos do que isso. Aqui é um outro problema, justamente nessa questão da desconfiança, tá, no projeto de lei complementar, vedada a segregação de fiscalização. Ou seja, a lei não vai poder dizer assim, empresas petrolíferas, postos de gasolina, vão ser fiscalizados apenas pela União, restaurantes vão ser fiscalizados apenas por municípios, empresas atacadistas vão ser fiscalizadas apenas pelos estados. Como tem aqui a desconfiança entre os agentes, entrou no projeto de lei que é vedada a segregação de fiscalização por atividade econômica, porte do sujeito passivo ou qualquer outro critério. Ou seja, todos os entes federativos podem fiscalizar todo mundo. Então, os bancos, eles estão sujeitos à fiscalização de todo mundo. Isso está garantido na lei. Por que conflita com a proposta de execução fiscal por alçada sugerida pelo STJ? Eu já quis colocar aqui para facilitar a visualização do problema. Uma das propostas do STJ, então vocês imaginem a relevância dessa proposta. Não é pouca coisa. O STJ está dizendo à comunidade, uma das soluções que a gente propõe para que não haja 3 execuções fiscais é que execuções fiscais de baixo valor sejam da competência dos estados, dos municípios, fiscalizações ou autuações, execuções fiscais de valor médio sejam da competência dos estados e fiscalizações de alçada elevada ficariam com a União.
Então, ficariam para a Justiça Estadual, Federal. A Justiça Estadual executaria execuções fiscais de baixo e médio valor e a Justiça Federal executaria somente execuções de alto valor. É uma proposta e está posta pelo STJ. Dificuldades. Vocês imaginem nós termos uma execução fiscal, por exemplo, aqui em São Paulo, proposta e desenvolvida pela Procuradoria Municipal e não pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Por quê? Porque o valor é elevado. Sendo que, se o valor é elevado, não, os três entes continuam com a competência, significa dizer que, ainda que seja federal, é possível, se aqui, qual é o quadro que eu estou visualizando? Primeiro, projeto de lei complementar 108 ser aprovado, e segundo, a proposta do STJ ser aprovada também, tá? Com um detalhe. Nesse campo que nós estamos aqui, que é da discussão ainda administrativa e pré-processual, né, isso já está num projeto de lei. Então, o que está no parágrafo 3º está no Congresso Nacional, correndo o risco de ser aprovado esta semana ou semana que vem. Né? A sugestão do STJ pode vir por uma emenda constitucional. Né? Agora, se elas passarem, elas vão ter que ser compatibilizadas. Significa que o município de São Paulo pode autuar um grande banco, só para dizer porque a gente está aqui na Paulista, só para facilitar didaticamente. Ele vai compartilhar essa informação com os estados e a União. Então, o município fiscaliza o banco, autua o banco, compartilha as informações. A fiscalização do estado vai ao banco, vai ter aquelas discussões, vai valer prova emprestada ou não, vai valer só de ter sido fiscalizado pelo município, ou o fiscal estadual vai ter que ir lá também e ver as mesmas documentações que já embasam o auto de infração municipal, e o mesmo vai acontecer federal, e nós, por esse conjunto aqui de propostas, na Justiça Federal, vão receber 3 execuções fiscais simultâneas sobre o mesmo assunto, cada uma com um sujeito ativo, um exequente. Né? Vai ter aqui, por exemplo, a reunião de execuções fiscais ou não? Vamos brincar. Os que concordam vão dizer que sim, e os que discordam vão dizer que não. Teve uma época que, nas execuções fiscais, né, Gisele já passou por lá conosco, também sabe bem disso, e a gente tentou fazer uma distribuição por prevenção em relação às matérias. Veio a OAB, né, Roberto? E veio contra. O que eles queriam da OAB? Eles queriam que vários juízes analisassem as mesmas execuções para eles terem mais chance de vitória e terem elementos de argumentação. Mas nós estamos no ambiente da multiplicação de processos de conteúdo idêntico. Esse é um ponto que a gente tem que ter consciência. Por isso que vocês precisam lembrar o que estão nos primeiros slides ali. É tributo idêntico. Então, as discussões vão ser regiamente as mesmas, só que propostas por pelo menos 3 pessoas diferentes. Para facilitar essa história de irmãos gêmeos, e que eu brinco, são irmãos, são impostos gêmeos separados na maternidade, né? Tem até uma música, acho, do Cazuza, que fala sobre isso, né? Eles foram separados na maternidade, por quê? Eles nasceram juntos na emenda constitucional. Na verdade, eles nasceram juntos na Lei Complementar 214, uma lei só para os dois, e foram separados
no projeto de lei complementar 108, que é o que está sendo discutido. E aí, para fazer uma guarda compartilhada minimamente de convivência pacífica, a lei criou, ou está criando, né? Está propondo um comitê de harmonização das administrações tributárias e um fórum de harmonização jurídica das procuradorias fazendárias. Então, não sei, isso aqui não vai ser uma pessoa jurídica, mas vai ser, digamos assim, um congresso de fiscais, auditores dos tantos órgãos, tantas municipalidades, etc. E esse fórum, que o nome então é mais bonito, né? Então, o comitê fica para os auditores fiscais e os fóruns ficam para as procuradorias, para eles tentarem se harmonizar e ver se, sei lá, na hora que eles estiverem no cafezinho, ou talvez depois da harmonização, vão para um happy hour, e alguém em algum momento fala assim, ah, tá bom, eu vou aceitar usar o mesmo formulário que você já usa, né? Vai funcionar ou não? Ninguém sabe, né? Aí entra aqui no processo administrativo do IBS, né? Nós estamos sendo pródigos nos princípios. Gente, um dos temas que eu mais gostei de desenvolver na minha dissertação de mestrado há algumas décadas, por incrível que pareça, eu fico surpreso com isso, é sobre os princípios. Então, trabalhei muito com o princípio da igualdade, capacidade contributiva, para dizer como as cooperativas são diferentes. E lembro aqui da aula do Paulo Aires, de novo, né? Então, eu gosto do assunto dos princípios. Só que eu acho que também a gente está exagerando. A gente está muito pródigo em colocar os princípios e nem sempre a gente está conseguindo fazer com que eles tenham efetividade, o que fragiliza a argumentação principiológica. Então, um dos princípios que já rege o sistema é o da simplicidade, e a gente vai vendo que a gente não conseguiu efetivar essa simplicidade. Eu não vou me referir aqui aos princípios, não, tá? Só quis dizer assim, eles estão aí. Onde começa o ponto também, e aí agora eu estou entrando no processo administrativo tributário propriamente dito. Já fiz referência aos processos de execução fiscal, as ações exacionais. Agora, por exemplo, o que o contribuinte pode fazer quando fiscalizado ou autuado? Então, é nessa fase do processo administrativo que a gente está agora. O artigo 83, parágrafo 3º, Guilherme, você, com experiência mais em processo administrativo, talvez vá me ajudar a compreender melhor isso daqui. Tá? A autoridade lançadora providenciará manifestação fiscal. Então, a leitura que eu tive, só que a minha experiência nesse assunto é zero, zero. Mas a experiência que eu tive, a interpretação que eu dei, foi que o contribuinte fiscalizado pode oficiar à autoridade fiscal dizendo que tem uma discordância de algum ponto. E aí, essa autoridade vai providenciar manifestação fiscal, sei lá de quem, talvez até eu devesse ter digitado tudo aqui. Aí o parágrafo seguinte, a autoridade lançadora poderá alterar o lançamento efetuado. Por isso é que me deu a impressão de que essa autoridade lançadora ela vai alterar o lançamento efetuado provocado pelo contribuinte. É isso ou não? A interpretação que eu tive quando eu estudei esse dispositivo é de que ele foi colocado para positivar uma situação que hoje já existe, que é a seguinte, imagina a seguinte situação, um determinado contribuinte é fiscalizado. Durante a fiscalização, ele é instado a apresentar elementos para a administração tributária.
Então, vamos supor, a Receita está fiscalizando um contribuinte pessoa física por depósitos bancários com origem não comprovada. A Receita intima o contribuinte a comprovar a origem daqueles depósitos. Vamos supor, por qualquer razão, o contribuinte não apresenta elementos comprobatórios de que aqueles depósitos que estão ali já foram tributados, são isentos, ou que estão fora da hipótese de incidência, são, por exemplo, mútuo. Ele não apresenta esses elementos. Por ele não ter apresentado, o fiscal vai lá e faz o lançamento tributário. O contribuinte recebe a notificação do lançamento, tem 30 dias para apresentar a impugnação, e ele apresenta a impugnação com os elementos de prova mostrando, olha, esse depósito aqui que foi feito no dia 12 de fevereiro foi um mútuo que eu recebi da minha irmã. Quando isso acontece, né, o contribuinte apresenta a impugnação e a impugnação é remetida para a DRJ, primeira instância administrativa. O relator do processo, o que ele faz muitas vezes nessa situação? Ele devolve o processo para a autoridade lançadora, para o fiscal autuante, falando, olha, existem elementos aqui que, se você, autoridade lançadora, tivesse tido acesso, poderia modificar o lançamento. Então, analise esses elementos e vê se é o caso de alterar o lançamento. Então, o processo é remetido, o fiscal lá embaixo analisa aquilo e fala, não, de fato, esse depósito aqui está comprovada a origem, esse depósito aqui está comprovada a origem. E aí, então, ele propõe a retificação do lançamento. O que eu entendi do PLP é justamente positivando essa situação do processo ser baixado para o fiscal analisar esses elementos que ele não teve acesso. Então, agora, você está falando positivando essa situação, porque essa situação hoje não está positivada? Isso acontece por uma prática ou a lei autoriza? Acontece por uma prática. Tá. Eu, sinceramente, não sei se existe positivação disso, tá? Mas o que eu já vi acontecer muito, assim, falando de prática mesmo, quando isso acontece, o contribuinte alegar a violação ao 142 do CTN, dizendo que o lançamento foi modificado depois de já lançado. E aí traz uma nova discussão sobre traz mais um contencioso ali para aquela causa. Eu olhei para meus assessores que estão aqui e todos nós sorrimos. A gente está discutindo, está julgando um caso muito interessante sobre isso. Vou só mencionar rapidamente aqui, não vou falar nada do julgamento, por óbvio, que a partir de qual momento conta o prazo de decadência. Eu tenho meu posicionamento, não vou falar, mas quem quiser acompanhar, a gente depois vê qual vai ser o dia do julgamento aí e menciona. Mas são dificuldades, né? Então, até a leitura que eu fiz, eu vou corrigir isso aqui nas próximas vezes, Guilherme, que me deu a impressão que a autoridade lançadora julgaria o processo administrativo em primeiro grau. Pode correr esse risco? Não é isso. Não é exatamente isso. Não, acho que não é isso. exatamente isso. Tá. Essa proposta de retificação do lançamento. Então Pelo menos foi a interpretação que eu fiz do PLP. Vocês estão vendo, né? Em que campo de certeza que a gente está. Né? Lembra que eu falei lá no início? A gente não tem certeza das coisas que a gente está falando, não. Mas a gente traz as nossas opiniões, fruto da nossa experiência. Vamos lá. Bom, aí entra o campo dos recursos administrativos de ofício, aquele que a própria administração pode revisar. Então, vamos supor, se o regulamento disser que autos de infração de valores acima de X vão ter uma revisão de ofício, etc. Né? Pode ter o voluntário, que é quando o contribuinte pede uma revisão administrativa. Aí entram as duas novidades, até onde eu sei. O recurso de uniformização e o recurso de retificação. Né? E novidades ou não, Guilherme? Acho que o recurso de uniformização é muito próximo ao recurso especial que existe hoje na esfera administrativa, né? Sim. Recurso especial administrativo,
ele tem como hipótese de cabimento divergência jurisprudencial. Aham. Então, a primeira turma decidiu assim, a segunda turma decidiu assado, a Câmara Superior vai uniformizar o entendimento da sessão. Agora, o de retificação, eu sinceramente não entendi o que é. Aí, eu tenho as disciplinas, eu não vou entrar no ponto, porque não é esse o nosso objeto central. A impressão que eu tive é que esse de retificação está ligado aos recursos de ofício. Tá? Então, a impressão que eu tive é que o de uniformização é proposto, digamos, pelo contribuinte e o de retificação é pela própria administração tributária. Né? Aí chegou, finalmente, então, a primeira instância administrativa, como eu registrei. Então, o que a autoridade lançadora fará dentro do processo administrativo não é a primeira instância administrativa. Apesar de eu ter suposto, gente, fui eu que digitei isso tudo mesmo, eu não estava, digamos assim, fora da casinha quando fiz isso, é só para ir demonstrando as complexidades e as incertezas que a gente vai tendo. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei, bom, então aquilo que eu pensei que era uma primeira instância administrativa não é, é uma fase, sei lá, pré-processual, mas que tem cara de processo e provavelmente vai acontecer dentro do processo. Então, não é tão simples assim, né? Mas aqui chegamos à primeira instância administrativa. Será composta por câmaras de julgamento virtuais, colegiadas e paritárias em cada estado e no Distrito Federal. Esse ponto do artigo 104 provavelmente sinaliza o que os reformadores querem para a justiça tributária, que a gente vai chegar ela no final da exposição. Tá? Mas eles já estão dando as marcas do que eles querem, que sejam julgamentos virtuais, colegiados e paritários. Vejam, isso é o julgamento de primeira instância. Então, exceto aquela troca de ofícios e informações, o julgamento em primeira instância administrativo já vai ser colegiado, totalmente eletrônico e paritário entre estados e Distrito Federal. Aqui já tem um problema também com OAB, que vem, ou algumas pessoas e alguns institutos de advogados, reclamando da ausência num órgão colegiado de representantes de contribuintes. Então, tem artigos e tem gente, então, que está no Congresso Nacional hoje, dizendo assim, olha, eu vou entrar no parágrafo 3º dentro do mesmo exemplo. Essa primeira instância será composta por 5 membros. Lembrem-se do princípio da simplicidade. 2 indicados pelos estados e Distrito Federal, 2 pelos municípios e Distrito Federal, e mais um presidente rotativo. Por que isso? Porque no princípio da desconfiança que nos rege, há 2 associações representantes de municípios que não confiam uma nas outras. E todas elas querem ter assento em todas as câmaras. Então, todas elas querem indicar pessoas para julgar processo administrativo. Sendo que, normalmente, processos administrativos, Guilherme me ajude, que não é a minha área, mais uma vez, são compostos por auditores. Isso, hoje, a primeira instância administrativa, né, que são as DRJs, Delegacia Regional de Julgamento, são compostas exclusivamente por auditores fiscais. Quantos? Sabe? Mínimo de 3 para o julgamento ser válido. Tá? E nós estudamos um direito objetivo, né? Objetividade, lógica jurídica, subsunção. Eu fico me perguntando por que a gente precisa estudar essas coisas e ser julgado por 3, por 5, como no próximo que eu vou mostrar, por 9. Que direito, que objetividade tem no direito tributário? Que subsunção é essa? Então a pessoa vai dizer, não pode autuar mais porque decaiu. E aí nós vamos ter 9 pessoas, cada um dando a sua opinião sobre se decaiu ou se não decaiu. Ou se essa bebida é açucarada ou não é açucarada,
pela quantidade de gramas de açúcar por mililitro de líquido. Será que a gente vai conseguir avançar quanto em relação aos nossos problemas do passado, né? Então, vejam, por que elas são compostas por 5? Porque tem 2 associações de municípios brigando por poder aqui. E os órgãos vão ficando cada vez mais inchados, né? Sendo que a imensa maioria dos municípios no Brasil não tem fiscalização própria. Eles vivem de recebimentos de fundos federal e estaduais. E eles vão ter que indicar membros. Vocês estão percebendo uma força política muito interessante em jogo? Vários órgãos, várias funções administrativas sendo criadas. Nossa Senhora, 11 e 11, tem que acelerar o passo aqui. Aí, na segunda instância administrativa, tem 9 membros, né? E aqui, pela primeira vez, tem os representantes dos contribuintes. Por que 9 membros? 2 associações municipais, então 2 representantes dos municípios. Se tem 2 dos municípios, tem 2 dos estados, então 4. Se tem 4 do estado, precisa ter 4 dos contribuintes, e para evitar o problema dos votos de empate e voto de Minerva e toda essa discussão e todo esse vai e volta que nós tivemos recentemente, todos os órgãos vão ser ímpares. Então, são 9 julgadores. Tá? Aí, essas 2 associações já estão brigando entre si atualmente. Notícia de jornal de abril de 2025, que uma associação entrou na justiça contra a outra, porque a outra já está se preparando para aplicar o PLP, e a outra diz que ela não pode se preparar, porque ainda é um PLP, é um projeto de lei, então ela não pode. E aí o juiz parece que deu a liminar para suspender os efeitos das deliberações internas das associações. E eu já ouvi por 2 vezes de pessoas diferentes que está se criando um movimento entre as procuradorias dos estados para eles se prepararem, então, para ocuparem os espaços sem as representações municipais. E já que elas estão brigando entre si e eles não querem que atrase o processo, eles estão querendo propor que eles apresentem os 5 representantes. Ou seja, está todo mundo confiando bastante em todo mundo e todo mundo já começando a litigiosidade contra todo mundo. Agora eu estou chegando no ponto central da apresentação, mas eu precisava fazer esse introito que quase esvazia o assunto, para vocês terem uma ideia do grau de divergência do que a gente está vislumbrando. A partir de agora, não tem, do que a gente vai falar, não tem nem projeto de lei, tá? Tem discussão completamente pré-legislativa, sendo desenvolvida no Poder Executivo Federal e no Conselho Nacional de Justiça por uma comissão instituída pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Que já foi dito aqui, até que a desembargadora Mônica Nobre é uma das partícipes, né? Se nada for feito, se não tiver uma proposta, ou se ela não vingar, o que vai acontecer aqui hoje? Principalmente num ambiente em que os contribuintes quiserem litigar contra o IBS e a CBS. Para quem for um contribuinte desses de penetração nacional, eles poderão, se nada for feito, ter que entrar com em torno até, digamos, arredondei para mais aqui, 5.600 ações judiciais idênticas. Por que isso? E por que isso atualmente não acontece? Hoje não acontece porque a tributação é na origem. Então, no máximo, hoje, a gente pode ter uma empresa que vai entrar com uma ação de PIS,
Eventualmente, ela vai entrar com outra de COFINS, mas aqui já a legislação está bem casada. Pode ter uma discussão de IPI, pode ter uma discussão de ICMS e uma discussão de ISS. Algumas empresas, tipo construtoras, as construtoras, por exemplo, de oleoduto, elas talvez precisem entrar com ações em vários municípios, porque o oleoduto vai passando por vários municípios. Mas elas não têm que entrar contra todos, né? Então, por que que hoje não tem esse quadro? Porque hoje a tributação é na origem. Então, nós vamos ver onde é a sede do banco, onde é a unidade fabril, onde é o distribuidor, onde está a loja, e ali a gente vê quem tem competência para cada tributo. Não tem sentido uma empresa hoje entrar com uma ação num município que ela não atua, né? Agora, por que que se nada for feito, isso pode acontecer? Porque a tributação passa a ser no destino. Então, a não ser que a fiscalização municipal diga ninguém aqui consome o seu serviço, a não ser nessa situação, todos os municípios, todos os estados, o Distrito Federal e a União têm interesse em todas as causas, em todas as ações. Tá? Falei em cooperativa, vou manter o exemplo, né? Eu acho que a lei complementar 214, ela avançou no campo do cooperativismo, mas não esgotou. Então, o que que pode acontecer? Se uma cooperativa disser assim, tá bom, então eu vou litigar entre os grandes municípios, entre todos os estados e entre a União. Vou entrar com 200 processos só. Tá bom. Aquele município pequenininho que ele não entrou com a ação, tem o direito de fiscalizar a empresa. Por isso que eu mencionei que todas as auditorias municipais têm direito de fiscalizar todo mundo e as procuradorias da inscrição em débito em dívida ativa contra todos os municípios. De todos os municípios têm competência. Então, peguem, sei lá, empresas tipo Mercado Livre, e ela quer distribuir para o país inteiro. Então, se ela tiver um problema, ela tem que entrar com milhares de ações idênticas. E o relatório do STJ corrobora isso que nós estamos falando. O que pode acontecer se, e aqui eu estou começando a tentar ser minimamente otimista, se nós tivermos litisconsórcios passivos, que não são necessários, são voluntários. Então, os juízes poderão fixar, provavelmente, em 20 litisconsortes. Então, vai ter que entrar com 280 ações. E o que isso significa? Que, vamos supor que ele entrou com uma ação aqui em São Paulo, Guarulhos, Taboão da Serra. Não, Taboão da Serra está para o lado de cá, né? Entrou com os municípios aqui, São Bernardo, Santo André, Diadema, e entrou com outra ação em Osasco, Taboão da Serra. Aí o juízo dessa ação, que englobou Guarulhos, etc., concede a liminar. O de Taboão e de Osasco não concedem a liminar. Isso significa que a empresa, quando for fazer uma entrega em alguns desses municípios, ela vai ter um tratamento tributário. Quando for fazer no outro município, vai ter outro tratamento tributário. Por quê? Porque um vai conseguir uma liminar, uma antecipação de tutela, e no outro ela não conseguiu. Aí, o juiz pede informações. No de Santos, ele pede informações. O de São Vicente não pede informações e já denega. Aí a parte vem e recorre. Não, tem que pedir informação, porque o juiz de Santos pediu informação. O que vai acontecer processualmente enquanto isso? Bom, e aí vocês imaginem, um juízo é mais rápido do que o outro, aprecia o caso. O outro, por várias questões, pode demorar
sei lá, 2 anos para apreciar o caso. Como é que fica aquela situação jurídica? Fica no limbo. Lembrem-se, impostos gêmeos, que nasceram juntinhos, separados na maternidade, corre o risco de agora eles brigarem profundamente. Né? Aí, minha sugestão, e eu até mencionei isso junto com essa pessoa que tem chance de vir a ser um presidente de comitê gestor. Eu falei, olha, eu acho que o comitê gestor precisa trazer para si a representação judicial dos estados, Distrito Federal e municípios. Se isso for feito, basta uma ação judicial em cada estado, uma no Distrito Federal, uma nos municípios, uma na União. Né? Você reduz bastante. Para que, o que isso funcionaria? Qual é o empecilho, melhor dizendo, qual que é o empecilho para essa realidade? A autonomia dos auditores fiscais e dos procuradores. Eles não querem passar a serem, digamos assim, agentes do comitê gestor. Eles querem manter as suas independências. E conseguiram isso. Só que à custa de uma divergência judicial absurda e uma situação caótica para o jurisdicionado. Né? Então, o que seria, na minha opinião, uma solução média? O comitê gestor passar a ser não só um órgão de coordenação. Lembra que eu falei que aquela palavra coordenação tem efeitos nefastos? O comitê gestor tinha que abarcar todas as procuradorias e todos os auditores fiscais. Ele tinha que organizar essa casa e dizer: vocês são órgãos nossos. Vocês, ainda que sejam mantidos pelos estados e pelos municípios, vocês, para o IBS e a CBS, são órgãos nossos. Então, ele não poderia ser só um coordenador. Ele tinha que ser o administrador, o gestor, não sei qual seria a palavra, mas que colocasse auditores e procuradores subordinados ao comitê gestor, o que não é hoje. Por isso que tem comitê e fórum de harmonização. Ok? E o melhor é se o comitê gestor puder representar todos os estados, o Distrito Federal e os municípios junto à Justiça Federal. Daí teremos somente uma ação que seja proposta contra o comitê gestor e contra a Receita Federal, CARF, e aí vem tudo para a Justiça Federal. Essa é a federalização, é a proposta da federalização que estava na proposta, na PEC 45. Tem dificuldades aqui? Tem, óbvio. Principalmente políticas, de retirar o IBS da Justiça Estadual. Né? Esse é o grande ponto. Né? Entretanto, tem um aspecto também em favor da Justiça Federal, que a União sempre tem interesse nas causas do IBS. Porque em algum momento as causas vão ter que ser reunidas em alguma esfera. Se nós simplesmente postergarmos isso para o Supremo Tribunal Federal, nós vamos ter as discussões que temos hoje, demorar 20, 25 anos para serem solucionadas. Se nada for feito, é uma possibilidade, com 5.600 ações idênticas, ou 280 ações idênticas, ou 28, e que nunca serão mais idênticas, exceto no momento da propositura. A uniformidade acaba com centenas de processos ou dezenas de processos. Tá? O relatório do STJ, ele demonstra os graves riscos do que nós estamos a vivenciar, uma expectativa
de triplicar a litigiosidade tributária, por exemplo, que tenham 3 execuções fiscais, né? Essas que os contribuintes têm que entrar com uma ação contra todos os entes tributantes, está no relatório do STJ, tá? E eles propõem, portanto, a federalização. Está muito sutil, mas está escrita que a proposta é pela federalização, retirando as barreiras orçamentárias hoje da Justiça Federal, né, para que seja possível um único processo. Eles não dizem exatamente isso, mas isso está dito lá. E nas execuções fiscais, ser as alçadas que eu já falei, né? Então, síntese das ações de conhecimento, já misturei tudo aqui, né? A divisão das execuções fiscais pelo... não. Isso é dentro do relatório do STJ. A síntese do relatório é a federalização das ações de conhecimento, a divisão das execuções fiscais por valor de alçada, que eu já fiz referência, e a exigência de prévio contencioso administrativo. Guilherme, eu estou terminando, você quer falar sobre isso? Essa última sugestão, né, do relatório do STJ, a exigência do prévio contencioso administrativo, me chamou a atenção porque eu sinceramente não consegui entender como ela poderia ajudar em algo. Primeiro porque, né, o professor Renato estava comentando agora, uma causa tributária hoje, levar 20 anos não é nenhum exagero, né? É o normal. E se você pensar que você está somando as instâncias judiciais existentes, somar a exigência de que previamente seja esgotado o contencioso administrativo, você está aí somando primeira instância administrativa, segunda instância administrativa, terceira instância administrativa, que é a Câmara Superior, né, o de uniformização. Então, assim, e depois disso tudo, né, você ainda tem o acesso a todas as instâncias judiciais. Então, primeiro, como isso poderia ajudar de alguma forma em todos os problemas que o professor Renato trouxe aqui em relação à reforma tributária? Eu não vejo uma forma de ajudar. E acho que isso acabaria atendendo a interesses de um grupo seleto de pessoas. E a quem interessa que um processo tributário demore tanto tempo para ser julgado. E aproveitando esse cenário aí de ideias que estão sendo propostas, né, em relação ao julgamento, né, ao contencioso tributário, acho que falta uma certa visão do o que é o contencioso administrativo. Porque eu, sinceramente, eu advoguei por 13 anos com foco no judicial tributário. E depois que eu fui para o CARF, e eu sempre achei nesse período, eu sempre vi o contencioso administrativo como uma instância prévia, né? Uma possibilidade a mais de eu discutir aquelas questões, de ter ali um órgão especializado naquela matéria discutindo, mas depois que eu pulei para o outro lado do balcão, que que entrei no CARF, comecei a julgar as demandas, eu comecei a perceber que, pelo menos na minha visão, a vocação do contencioso administrativo ela é muito diferente da vocação do contencioso judicial. Por composição, por forma de distribuição de processos, o professor Renato estava falando outro dia, comentando um artigo do ministro Herman Benjamin, que tratou, né, quanto tempo cada ministro do STJ consegue se dedicar a cada processo. E o número foi de 4 minutos. 4 minutos e meio. 4 minutos e meio. E quando ele trouxe esses números e ainda falou, né, de uma sessão normal no TRF, a gente julga 400 processos. E isso me assustou, assim, com a comparação do que a gente faz no CARF. Que a gente
julga um número muito menor de processos, né? É comum, assim, eu, como relator, pautar 8, 10 processos para julgar no mês. E a gente analisa só aqueles processos e é isso. Agora, o contencioso administrativo tem amarras que o judiciário não tem. Eu vou citar um exemplo aqui só para esclarecer a situação, né? Existe uma súmula do CARF, a súmula número 2, que diz que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária, ou seja, o contencioso administrativo não pode analisar constitucionalidade, e isso envolve analisar razoabilidade, proporcionalidade, e eu vou ler aqui um dispositivo do RICARF, que é o regimento interno do CARF, né? Artigo 98. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto. Artigo 85. Perderá o mandato o conselheiro que deixar de observar enunciado de súmula, bem como o disposto no artigo 98. Ou seja, perderá o mandato conselheiro que julgar, que não observar a lei. A gente pergunta, o que é observar a lei? E aí eu trago aqui um exemplo para deixar bem claro, assim, né? Outro dia, recebi lá um auto de infração para julgar, o contribuinte tinha sido autuado para pagar uma multa acessória por descumprimento de obrigação acessória. Por quê? Ele estava sujeito ao SAT, Seguro Acidente de Trabalho, RAT, de 2%. Ele declarou errado. Ele declarou que a atividade dele estava sujeito a um RAT 3%. Ou seja, ele declarou mais do que ele devia. O certo era ele ter declarado, eu tenho que pagar 2% de RAT, e ele declarou, eu tenho que pagar 3% de RAT. E a Receita Federal autuou, falou, olha, você preencheu errado uma obrigação acessória. Você declarou tributo a mais e por isso eu estou te multando. Na hora que o processo chegou para mim, eu pensei, né, qual que é a função de uma multa tributária? É proteger a arrecadação, proteger a fiscalização. Então, se o contribuinte está pagando mais tributo do que ele deve, a multa não tem que ser aplicada. Eu levei esse posicionamento para a turma de julgamento. E eu fui lembrado desse artigo 98, junto com 85. Falou, olha, a lei prevê o seguinte, preencheu errado, multa. Ele preencheu errado? Falei, preencheu. Então é multa. Qualquer coisa diferente disso, você está afastando a lei. Você quer correr o risco de perder o seu mandato? Falei, não, eu gosto de trabalhar no CARF. Então, isso assim ilustrou muito para mim qual que é a vocação do processo administrativo tributário. É analisar a prova e analisar qual que se o fiscal, se a fiscalização seguiu literalmente uma interpretação gramatical da lei. É isso. Qualquer coisa relacionada à justiça, à razoabilidade da interpretação da lei, não é dado ao contencioso administrativo falar. Isso é dado ao Poder Judiciário, com todas as prerrogativas que os membros do Poder Judiciário têm. E aí eu pergunto... Antes do doutor perguntar, eu vou falar aqui só uma parte para noticiar a todos a honra de receber o professor Heleno Torres, que passa a integrar a nossa mesa de debates. E é uma honra, professor, recebê-lo hoje novamente. E dando continuidade. E até para encerrar aqui minha fala, já que nós estamos aqui nesse campo de ideias, de pensar como é que vai ficar o processo tributário, por que não, como acontece na arbitragem, deixar o contribuinte escolher se ele quer submeter a causa dele ao contencioso administrativo ou ao contencioso judicial, de acordo com as características daquela causa? Eu acho que ajudaria mais do que exigir o prévio contencioso administrativo. Sim, concordo, Guilherme.
Eu também faço referência ao professor Heleno Torres. É uma alegria e uma honra nossa, né? Honra até porque o Heleno Torres, né, professor titular da USP, né? A minha alegria é porque nós fizemos uma parte da pós-graduação juntas, né? Acho que eu estava fazendo mestrado, você estava doutorado, porque eu tenho bem menos cabelos brancos do que ele, estou brincando, né? Mas já estamos na mesma trilha e já nos conhecemos em torno de 30 anos, que é o período que eu entrei no mestrado, viu, Helena? No ponto, só para te situar, Helena, no ponto que nós Só peço estamos... desculpa chegar atrasado, porque eu estava em aula, né? Falei para vocês que Imagina, queria. tem que pedir desculpas. Só para te situar, nós estamos aqui no relatório do STJ, eu podia ter te mandado todos os slides, né? Mas naquela possibilidade, o que vai acontecer se o comitê gestor, se nada for feito, quantidade de processos. Então, aqui, basicamente, eu estou até reproduzindo um pouco de um artigo que o Valor Econômico publicou, que foi escrito por mim, sei lá, acho que 2 meses atrás. Se nada for feito, tem que entrar com em torno de 5.600 ações. Se tiver litisconsórcio passivo voluntário, talvez isso reduza para 280 ações idênticas, o que é um absurdo. Ou, se o comitê gestor passar a representar estados, Distrito Federal e municípios, junto à Justiça Estadual, já podem entrar apenas uma ação em cada estado, uma no Distrito Federal e uma na Justiça Federal. Então, cada unidade federativa teria 2 processos, um para o IBS, um para o CBS. Se tivermos a federalização, o comitê gestor representaria estados, Distrito Federal e municípios junto à Justiça Federal. Teríamos uma ação proposta pelo contribuinte contra ou em face do comitê gestor e da Receita Federal, né? Que era o que estava proposto na PEC 45, a versão originária. Aí entramos no relatório do STJ, cuja síntese que a gente estava mencionando do relatório é, muito sutilmente, mas a federalização das ações de conhecimento, uma divisão de execuções fiscais por valor de alçada, né? Então, de pequeno valor seria proposto pelos municípios, de médio valor pelos estados e de grande valor seria proposto pela Fazenda Nacional, que contraria deixa eu ver se eu consigo voltar rápido aqui, uma regra que está no PLP 108, de que é vedada, eu acho que vamos ver, artigo, talvez 2º, parágrafo 3º, que é vedada a segregação de fiscalização por atividade econômica, porte do sujeito passivo ou qualquer outro critério. Então, talvez a proposta do STJ não converse muito bem com esse ponto. E estávamos aqui, dentro do relatório do STJ, falando sobre a exigência de prévio contencioso administrativo, que é onde o professor Guilherme Geraldi estava trazendo a sua experiência de julgador de CARF, para dizer que não vê muito sentido, até pelas limitações. Guilherme, quando eu acho que você ainda estava andando, sei lá, de velocípede, eu discutia com o professor Eduardo Botalo, tão saudoso, tão querido, a questão das súmulas, né? Eu sempre fui muito favorável às súmulas. E ele dizendo que súmula ia engessar e tal. E nós estamos ainda reproduzindo esses mesmos pontos, né? Do artigo do Valor Econômico. E, Ariete, depois a gente até compartilha com os colegas os 2 artigos, né? Que saiu na sexta-feira passada, e aí responsabilidade aí do meu gabinete. Eu digo que, em média, nosso gabinete produz 20 votos por dia. É o que nós precisamos, Guilherme, para dar conta de uma estatística, para evitar que a estatística aumente. Quantos processos que você falou que você estava julgando em cada sessão do carro? Eu não tenho assessoria, né? Então, mas, não, Guilherme, você já respondeu tudo que eu queria. Responda, por favor, e nós vamos adiante. Uma faixa de uns 10 por mês eu pauto. 10 por mês. Então, o que vai acontecer caminhando para
acho que esse é o último slide, né? A proposta da Advocacia Geral da União, por um artigo no Valor Econômico, que tem uma foto grande do procurador, do advogado Leonardo Alvim, uma justiça tributária com juízes federais e estaduais totalmente online, naquele padrão que a gente já leu do processo administrativo tributário, que consta que ele será todo online, paritário, etc. Qualquer coisa a gente volta lá, né? Tá. Se nós formos assentar hoje numa mesma estrutura, numa mesma bancada como essa de julgamento, 5 desembargadores, e numa composição vai ser 3 federais, contando o presidente, 2 estaduais, e na outra vão ser 3 estaduais e 2 federais. Se eu tiver 15 assessores e o estadual tiver 3 assessores, vai dar uma baita divergência. Vocês imaginem, eu todo contente porque a minha equipe levou 300 votos numa sessão de julgamento. Todo orgulhoso. E o desembargador estadual vira para mim e fala assim: Renato, você está louco? Eu não vou conseguir revisar 300 processos só pautados por você, eu tenho que pautar os meus, e eu não tenho essa estrutura que você tem. O que eu vou fazer? Eu vou dizer para a minha equipe: olha, então vamos tirar férias coletivas, porque o padrão vai ser o do desembargador estadual, ou eu vou virar e falar assim: poxa, lamento muito, quem sabe depois, né, venha para a Justiça Federal. Vocês percebem o grau de dificuldade de simplesmente dizer, por exemplo, como o Guilherme Geraldo estava bem colocando, né? Vamos assim, por que o STJ está propondo processo administrativo obrigatório? Talvez seja para ganhar tempo, Guilherme. Isso só me veio à cabeça quando você estava dando os seus exemplos. Para que, como vão ser vários órgãos colegiados, como eu disse para vocês, segurar o processo no administrativo, mas não para resolver o que vai acontecer no judicial. Só que tem questões que só fazem sentido ser propostas no judicial, como o professor Guilherme Geraldi estava falando. Quando você estava falando, Guilherme, o que eu pensei? Uma discussão que já foi levantada aqui, agora eu não lembro por quem, uma discussão de split payment, que a gente não devia estar usando tantas palavras em inglês, né? Mas tudo bem, não por deficiência nossa, mas porque a gente teria palavras em português, né? Eu falei para vocês já aqui num dia que eu achei que um orientando meu, um aluno no mestrado tinha errado, quando ele falou do fantasy sport, falei, né? Gente, não precisa disso, né? Pelo amor de Deus. Mas pense o seguinte, uma discussão se o split payment é compatível com o princípio da capacidade contributiva. Provavelmente não faz nenhum sentido levar isso na esfera administrativa. Para vocês compreenderem, né? Nós das execuções fiscais sabemos muito bem disso. Os empresários, isso já tem até livros que falam, reportagens de jornal, os empresários deixam para pagar os tributos por último. Por quê? Porque se ele atrasa o fornecedor, mês seguinte o fornecedor não aparece, não manda produto. Se ele atrasa o salário do empregado, o empregado não vai trabalhar no dia seguinte e entra na Justiça do Trabalho, né? O que o split payment muda essa lógica? Porque se o empresário está acostumado a receber 100 e pagar tributo quando ele puder ou quiser, ele vai passar a receber 70 imediatamente. A gente consegue uma cadeira aqui para frente? Eu vou ceder a minha para você, Marisa. Marisa, Não. Não, então tá. Então vamos ficar aqui, Leila. Não. Mas, registro a presença da desembargadora federal Marisa Santos, diretora da nossa escola, que muito nos honra estando aqui presencialmente, sabendo que a
Sua Excelência já estava nos acompanhando, né? Mas vejam, o split payment muda essa lógica, o que significa dizer que, no momento em que o split payment for instalado, pode ser que muitos empresários não consigam manter o seu fluxo de caixa, porque ele estava acostumado a receber 100, girar e pagar 30 quando pudesse. Sendo que, nos primeiros momentos em que os dois sistemas vão estar juntos, esse empresário vai receber 70 imediatamente ao invés de 100, tendo que pagar os tributos anteriores, que ainda estão no fluxo. Vocês percebem que, em algum momento, ele vai ter que pagar o IBS e a CBS imediatamente e vai pagar o ICMS, que ainda vai estar vigente daqui a um mês, ou um PIS e COFINS daqui a 3 meses. Então, é natural esperar que muitas dessas pessoas entrem na justiça para discutir split payment. Se o advogado tiver que entrar com 5.600 ações, eu falei disso lá em João Pessoa, onde nós estávamos, né? Eu abordei também esse assunto. Vocês imaginem a figura do presidente do comitê gestor recebendo milhares de ofícios de juízes dizendo para aquele contribuinte especificamente, para aquela municipalidade, ele não pode incluir o split payment. Para outros municípios, ele não vai receber. Não. Se coloquem, foi o que eu provoquei lá em João Pessoa, na posição do presidente do comitê gestor, se não houver uma unificação desses processos. Eles vão receber milhares, potencialmente, milhares de ofícios. Eu fico lembrando, Marisa, na época que a gente mandava oficiar presidente do Banco Central, procurador da Fazenda, e eles simplesmente não faziam nada. E muitas vezes não faziam nada porque eles não tinham condições de fazer. Então, vocês imaginem o presidente do comitê gestor dando uma ordem para o setor de informática, por isso que eu falei no artigo da sexta-feira, que tem que ter uma equipe de informática, de pessoal qualificado, né? Que são concursados, no mais das vezes, para colocar no sistema que se essa empresa que faz a entrega no país inteiro, quando ele for entregar em Alfredo Vasconcelos, que é um município minúsculo do lado de Barbacena, deve ter 5.000 habitantes. Sei lá, não sei, mas que tenha 5.000 habitantes. Ele vai ter que colocar no sistema do split payment que para as entregas em Alfredo Vasconcelos não pode incluir o IBS. Só que o juiz federal não deu a liminar, então pode incluir o CBS. E, eventualmente, não era o processo em que o Estado de Minas Gerais estava respondendo. Então, só vai retirar no split payment a parte do IBS que é do município de Alfredo Vasconcelos. Só que quando ele for entregar em Barbacena, ele vai fazer a entrega cheia. Quando for em Carandaí, que é um outro município pequeno do lado, aqui o juiz federal deu uma liminar, então aqui, para o split payment, não pode ter o pagamento imediato, a retenção do valor. Gente, essa é o tipo de realidade que poucas pessoas estão percebendo. A minha vontade, Helena, eu pensei nisso esse final de semana, é escrever um outro artigo sobre especificamente split payment, porque as coisas vão aparecendo, a gente vai dando aula, vai levantando. Cara, eu não sei como é que vai ser a estrutura do presidente do comitê gestor para lidar com uma quantidade de decisões judiciais que virão de toda parte, né? Bom, caminhando aqui para o final, qual será o modelo
nessa justiça tributária para o segundo grau. Segundo essa reportagem lá do Valor Econômico, o que o doutor Leonardo Alvim está propondo é essa justiça paritária de juízes federais e juízes estaduais totalmente online, né, tendo pelo menos uma estrutura em cada estado da federação. Qual será o modelo no segundo grau? Aqui a gente tem algumas possibilidades. Uma, ser um tribunal judicial para o IBS, CBS. Então, aqui eu estou dentro da justiça tributária. Relembrando, é onde não tem nem projeto de lei, tá? Fase pré, mas nos termos do comitê gestor do IBS, que tem o seu segundo grau paritário, é um tribunal só para o país inteiro. Ou teremos, como os regionais federais, 6, e aqui vamos ter o igual número de desembargadores estaduais e federais, com um a mais rotativamente para ser presidente de turmas e do próprio tribunal, né? Ou de 27 estados e do Distrito Federal, que cria um problema para a Justiça Federal imenso. Imenso. Por quê? Porque só o Tribunal de Justiça de São Paulo é quase o dobro do segundo grau da Justiça Federal no Brasil. Eles são, salvo engano, 360 desembargadores, com 28 convocados permanentemente, ou 25, algo do gênero, né? E nós, aqui é o maior tribunal do país, 55. A gente tem essa dificuldade até de preenchimento. Mas, assim, não sei se a gente passa muito de 200, talvez sejam isso, mais ou menos. Como é que vai ser essa força de trabalho? Será que cada TRF vai ter que designar pelo menos 3 desembargadores para os 27 estados? Vocês imaginem o impacto disso no TRF da primeira região, que atua em 13 estados e mais o Distrito Federal? O tribunal todo vai ter que ser distribuído. E outra, não pode reduzir a Justiça Federal frente à Justiça Estadual. Porque isso a gente já vivenciou no eleitoral, por exemplo, e outra, como eu falei para vocês, em todos os processos de IBS, a União tem interesse primário, que é ela arrecadar o CBS. Então, se a União queimasse no golpe, mesmo sem projeto de lei, ela traria todos os processos para a Justiça Federal. Basta ela oficiar os juízes de todas as comarcas no país, uma vez dizendo: Excelências, já que o IBS e CBS são impostos gêmeos, idênticos, a União declara previamente que tem interesse em todas as causas do IBS. Se ela faz isso, digamos, no peito e na marra, o que eu não estou propondo, mas se ela faz isso, ela manda todos os processos para a Justiça Federal. Então, a Justiça Federal não pode também ser reduzida dentro dessa estrutura. Só que ela não está preparada para esse tamanho todo. Sendo que nós estamos preparados para a federalização. De novo, o IBS, a CBS, sempre vai ser julgada pela Justiça Federal. É um tributo federal, né? E sempre essas causas, o IBS e a CBS vão ter a mesma discussão, exceto na alíquota. Se a gente voltar ao primeiro slide, vocês vão se lembrar. É a mesma lei, é o mesmo fato imponível, é a mesma base de cálculo. Eventualmente vai mudar a alíquota, tá? Enfim, acho que esse é o último. Agradeço muito a atenção de vocês e estamos à disposição. Obrigado, Leila. Eu quero agradecer imensamente a palestra maravilhosa do professor, doutor, nosso professor, desembargador federal Renato Becho, que nos brindou com tantas questões
e que trouxe mais dificuldade, mais indagações para o nosso pânico aumentar, né? Nós estamos em pânico e cada vez ficamos mais em pânico. E ele colaborou para a nossa, para a nossa situação de pânico. Eu quero aqui abrir a palavra, eu não sei se o professor, o nosso debatedor, doutor Guilherme, tem mais considerações, também quero facultar aqui, a desembargadora Gisele França tem considerações para nos... Eu, além do pânico, eu só gostaria de ouvir algumas soluções, né? Então, eu gostaria de ouvir o doutor Guilherme e o doutor Heleno também, por favor. Então, o professor Heleno Torres vai nos brindar com as soluções. Adoraria. Bom, queria, antes de mais nada, desembargadora Leila Paiva, desembargadora Gisele França, desembargadora Marisa, uma honra esteja aqui, meu querido amigo, né, desembargador Renato Beixo, uma alegria. Vim aqui especialmente para ouvir, estou aqui ao lado do Guilherme, não como debatedor, mas como um curioso, né? Porque dei minha aula na quarta-feira passada, mas quando vi no programa que hoje seria debatido o processo, eu queria muito estar aqui desde o primeiro momento, porque infelizmente coincide com a minha aula na São Francisco e eu não pude ter esse privilégio. Mas vim porque, como integro a comissão do Conselho Nacional de Justiça, que está debatendo reforma tributária, a mim um encontro privilegiado desses, né, sem dúvida, mereceria minha integral atenção. E eu ouço com muito interesse essas críticas que foram feitas, porque é exatamente o que nós estamos debatendo lá. Né? Não há nenhum propósito de enfrentamento do ministro Barroso sobre essas questões que estão postas pelo Superior Tribunal de Justiça, respeitamos todas. Acho que é um consenso dos membros, né? Uma pena que a doutora Mônica não esteja presente, porque ela também é parte integrante dessa comissão, por razões de ofício, né, no Conselho Nacional de Justiça. Mas eu destacaria que nós temos lá duas perspectivas. Nós temos uma perspectiva que olha para uma lei única, que necessariamente traz aí um regulamento único também, e eliminação da legislação estadual e municipal sobre a matéria. E, lógico, isso impõe uma compreensão de que haverá, é evidente, conflitos a serem dirimidos no âmbito do Poder Judiciário. Mas também entendemos que a origem e a fonte desses conflitos, em muito, eram essas divergências interpretativas nos estados e municípios e que a tendência agora é que elas cessem com essa unificação de uma lei única que vai ser regulamentada pelo Comitê Gestor, no âmbito do IBS, e regulamentada pela Receita Federal no âmbito da CBS. Mas não sejamos inocentes, né? Os tributos de maior afetação em matéria de conflitos no Poder Judiciário são PIS e COFINS, que vão dar origem à CBS. É muito natural esperar que esse tributo traga também repercussões importantes aqui, com também uma vantagem que nós olhamos para uma possível redução, que mais traz conflitos em matéria de PIS e COFINS é o conceito de insumo, o que agora tende a se resolver de forma definitiva. Então, nós temos vários olhares. Temos os olhares de um aumento e outro de redução. E esse tema está posto lá. Né? Essa questão da Justiça 4.0 é um tema que está posto. Nós não temos licença para comentar exatamente todos os detalhes da proposta, porque seria uma desatenção com os outros colegas que estão fazendo as suas propostas, que eventualmente podem ser modificadas. Mas uma coisa é certa, o desafio é muito grande, porque se nós disséssemos que seria só a Justiça Federal a competente, estaríamos alijando do processo a Justiça Estadual, que tem igual interesse na matéria. Se nós deixarmos livres que o contribuinte escolha a Justiça Estadual ou a Federal para a litigância, ou ambas, como é feito hoje, né, quando estamos diante de um recurso para os tribunais superiores, o contribuinte entra com recurso especial e extraordinário ao mesmo tempo, né? Então, duplica o processo, né? Pelo menos há um tempo foi muito isso, né? Entravam os dois e isso traz problemas enfim,
de vários tipos. Mas o resumo aqui, desembargadora Leila, é que nós precisaríamos encontrar um modelo de coordenação da justiça estadual com a federal. A proposta está posta né, de uma combinação de julgadores oriundos da justiça estadual e oriundos da justiça federal. A composição certamente será objeto de um grande debate no Congresso Nacional, né? Esses pontos que foram trazidos pelo desembargador Renato Bege, professor, querido amigo, são pontos importantíssimos. De fato, o TRF da primeira região terá um tratamento, por exemplo, em comparação com o TRF da sexta, né, da sexta região, que só tem um estado, né, uma diferença muito grande de absorção desses problemas. Porém, nós temos muitos outros desafios. Nós temos o problema da harmonização de legislação e interpretação entre comitê gestor e Ministério da Fazenda, porque quem vai julgar essas causas de CBS será o CARF, e, lógico, poderá haver conflitos de interpretação e de aplicação em relação ao que for decidido nos comitês do comitê gestor, né, de harmonização e etc. Então, nós teremos, esses são já os primeiros conflitos. E depois nós vamos encontrar os conflitos entre as súmulas e temas de uniformização de jurisprudência nos tribunais versus o que for decidido por essas harmonizações no comitê gestor. Então, é lógico que a decisão judicial prevalecerá. Porém, sobre uma mesa, certas matérias poderão vir entendimentos diversos, tempos diferentes de aplicação, como temos visto hoje, né? O Superior Tribunal de Justiça tomou uma decisão em repetitivo e o Supremo, né, por sua vez, também em ações de repercussão geral, e essas ações não necessariamente entram de imediato na aplicação do CARF, que demora, sei lá, o seu tempo, 6 meses, 1 ano, às vezes, e não entra em aplicação um repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que os advogados batam a porta e digam, tem um repetitivo do STJ, e o CARF não aplica. A fiscalização continua autuando o contribuinte. Quer dizer, então essas questões terão que ser resolvidas de uma forma definitiva. E aí vem um outro problema, desembargadora Marisa, que toda essa estrutura valerá para apenas 2 tributos. Para o IBS estadual, o IBS municipal, né? Eu quero marcar bem aqui o IBS municipal e o IBS estadual, não porque as alíquotas são diferentes. Nós poderemos ter, né, legitimações também diferentes, a depender do destino aqui, e, nesse sentido, porque esse é o comitê gestor, e a CBS, que é uma contribuição da União, administrada pelo Ministério da Fazenda. Então, percebam. Ora, e os outros impostos? E as discussões sobre matérias de contribuições equivalentes e outros temas que poderão estar aí por aí. Quer dizer, são soluções de uma Justiça 4.0 para a matéria tributária de consumo que não vai valer para as outras, que continuarão seu turno aqui na Justiça Estadual e na Justiça Federal normal. Que isso trará afetações, dificuldades nas varas de execuções, eu não tenho dúvida também. Então, assim, estamos diante de muitos desafios. Eu sou otimista e eu quero dizer a todos e a todas que eu acredito muito nesse modelo, que eu espero que nós teremos um prazo de transição. E esse é a grande virtude desse modelo, que nesse prazo de transição possamos começar a aprender com as dificuldades e as deficiências e erros que possam surgir para rápida correção. Correção interna no Congresso Nacional. O deputado Aguinaldo Ribeiro, numa palestra comigo no encerramento do Congresso de João Pessoa, sexta-feira, dizia isso. Nós vamos criar uma comissão de acompanhamento da reforma durante esse período de transição para propor eventuais ajustes no texto. Isso é muito bem-vindo. Talvez possamos fazer isso no âmbito legislativo e tenhamos essa compreensão também no plano administrativo, no IBS, no Comitê Gestor e no âmbito da Receita Federal. Agora, só para concluir, vejam que a dificuldade que está tendo de os municípios aprovarem seus 27 representantes. Eu imagino que essas disputas internas dentro desse comitê gestor, com 54 representantes, será imensa. E eu tenho
eu não tenho dúvida que nós teremos muitos problemas com esse comitê gestor, que é uma espécie de autarquia federal, né? Porque ela é criada pela União, mas não representa os estados, com uma composição paritária de estados e municípios. Quer dizer, é um ornitorrinco assim que teremos que aprender como conviver com ele, como alimentá-lo, como tratá-lo, né? Que horas dorme, como come, né? Onde vive, né? Então, é preciso interpretar e compreender toda essa grande transformação que virá. E é exatamente para isso que eu queria saudar a desembargadora Marisa por ter é, promovido esse encontro e as desembargadoras e todos os que participaram desse evento, porque essa preparação precisa acontecer intensivamente nos tribunais e junto às empresas, às entidades, para que nós possamos realmente constituir algo que será transformador da economia brasileira e do federalismo brasileiro para melhor. Obrigado. Bem, e nós temos mais de 200 ouvintes online. Agradeço a todos, todos fazendo muitos elogios extensivos, né, ao professor palestrante, ao nosso professor debatedor, tanto ao doutor Renato Bech, ao doutor Guilherme Geraldi e sempre ao nosso querido professor Heleno Torres. Quero agradecer a todos, agradecer ao meu colega aqui de concurso, que é o professor Renato Bech, professor de todos nós, e que nos brindou com essa palestra e idealizou o curso. Quero agradecer ao professor Guilherme, que também fez a sua colaboração, e esse aspecto do CARF é tão importante. Ao nosso sempre professor de todos nós, Heleno Torres, sempre muito bem-vindo, já está escalado para a próxima. A desembargadora Gisele França, quem eu falei que dividimos lá questões tributárias, porque as questões tributárias que vão desaparecer, né, do PIS e COFINS, porque o doutor está com o tributário, a metade do resto, né, que o professor Heleno Torres se referiu, quer dizer, a metade ele faz do lado de lá. E a minha querida amiga, colega, desembargadora Marisa Santos, que nos assistiu todo esse tempo e que está aqui conosco na plateia, apesar de estar impossibilitada, né, de ficar fazendo aparições, até porque está se convalescendo, mas, doutora Marisa Santos, o meu agradecimento, primeiro, por ter me escalado para ajudar, né, a coordenar, a apagar a luz, acender a luz, porque, na verdade, a coordenação aqui está dos nossos colegas Renato Bech e Gisele França. Eu quero agradecer pela idealização do curso, colocar a escola, né, para nos brindar, né, nós, os servidores, com esse curso. E convido para a palestra de amanhã, que será da professora Juliana Furtado Costa Araújo, que é professora lá da Fundação Getúlio Vargas e também procuradora da Fazenda Nacional, sobre administração tributária e comitê gestor, interpretação, regulamentação, fiscalização, lançamento, contencioso administrativo e judicial do CBS. Declaro assim encerrado. Muito obrigada.